O grande aprendizado é que a gente vai aprendendo a ser a gente, independente do que o outro fez ou não. Então, assim, a melhor coisa de você não ter que se vingar ou abrir mão disso, deixar a raiva passar, porque ela passa, e não depois se botar num plano de vingança, é você ser livre. Traição é quando você tem uma quebra de lealdade, de fidelidade, em relação a uma determinada pessoa ou grupo. Porque assim, para você ter lealdade, para você ter fidelidade, tem que haver um convívio muito íntimo com as pessoas, né? Por isso que eu costumo dizer que traição só te trai quem é muito próximo de você. Não existe traição de uma pessoa que você é um colega, que você vê eventualmente. Porque se é uma pessoa que não é íntima, você não pode falar de traição quando essa pessoa te decepciona. Você pode até falar de uma frustração, de expectativa. Mas a traição, ela implica em ser alguém muito próximo. Quem vai te trair, come com você. Quem vai te trair está muito próximo, ou divide a cama, ou divide o trabalho, ou divide as angústias, ou divide os sentimentos. Isso é o peso da traição. Eu acho que tem uma questão da traição, que tem uma dor que é uma dor pela perda do outro, ou pelo que você imaginava que era o outro, né? Porque assim, você para se dizer este é meu amigo, ou este é meu marido, ou este é meu companheiro, ou essa é minha esposa, minha companheira, você assume perante você e a sociedade que aquela pessoa tem atributos para estar com você, atributos de caráter, especialmente. Então, quando você detecta uma traição, seja ela no trabalho, seja ela na vida afetiva, na família, você primeiro toma um choque de estar perdendo aquela pessoa que você imaginou que era diferente. E segundo, que você também está perdendo o seu conceito do que é fidelidade, lealdade. Porque se você tinha aquela pessoa como uma pessoa fiel e leal, a partir daquele momento que você detecta isso, você vai ter que rever. Tipo assim, foi você que pensou errado? Ou foi a pessoa que agiu errado? O sentimento de culpa, porque além de você se sentir traído, às vezes você se sente culpado, você acha onde eu errei, né? Que tipo de distorções são essas? Eu acho que isso tem a ver exatamente com essa dificuldade de você perceber que você, de uma certa maneira, diante daquela influência, você se deixou cegar. Que é muito comum, porque a gente quando tem uma intimidade com alguém, ou tem um amor, um carinho, a gente tende a idealizar as pessoas. Isso é do ser humano, não tem como. E às vezes a gente não consegue detectar coisas que as outras pessoas não tão íntimas veem. Porque os que não são íntimos, eles estão desprovidos dessa visão que o afeto, que a intimidade traz. Então isso é comum acontecer. E por que dói tanto? Dói porque a gente não quer abrir mão de admitir que a pessoa não é exatamente assim e que a nossa amizade ou a nossa lealdade não era do jeito que a gente imaginava. Então é hora de rever os conceitos quando a gente detecta isso, e é hora também da gente parar e falar assim, não tem ser humano perfeito. Então assim, a gente tem que parar também de idealizar tanto as pessoas e ter uma visão mais ampla das imperfeições humanas. Porque veja bem, a traição não tem uma característica. A traição é algo que está na índole, eu diria, do ser humano. A questão a gente vai traindo menos, a gente vai amadurecendo e vendo que a gente já não disfarça, a gente não cria um personagem para mostrar para alguém, a gente passa a ser a gente mesmo. Então eu acho que a questão da traição, ela é característica do ser humano e principalmente mais um atributo da juventude, ou do não amadurecimento. E aí cria esse conflito, porque quem trai, em geral, cria um personagem que dá pro outro, e quem é traído acredita nesse personagem. Então eu acho que no fundo a gente tem que trazer a questão, se eu estou amadurecendo, eu tenho que ser mais quem eu sou, sendo amado ou não, né? Ou vai me amar quem vai me amar, ou então tem gente que vai me odiar por eu ser exatamente como eu sou, e não tem que se culpar, porque veja bem, é um movimento humano. Quanto mais íntimo você é de uma pessoa, quanto mais afeto você nutre por uma pessoa, seja no trabalho, seja numa relação afetiva, seja na família,
você fica incapaz de ver quem a pessoa realmente é. E muitas vezes você quer corresponder a essa visão idealizada que a pessoa tem de você. Então, no fundo, a traição, você às vezes se deixar trair, tem muito a ver com um pouquinho de vaidade, né? Porque às vezes você tem que se despir, você tem que ser você mesmo. E a outra pessoa também, o que trai, muitas vezes ele cria um personagem para ser idealizado, para ser gostado. Então, no fundo, eu acho assim, traição é uma coisa do ser humano. Ele, geralmente, o traidor, ele acaba mentindo, porque o que acontece na traição também é que não existe uma traição espontânea. Uma traição, ela é arquitetada. Ninguém trai, porque assim, esbarrei, traí. Não, o traidor, ele monta a sua traição para executá-la. E isso dói mais, porque dá um grau como se fosse assim de frieza, aquilo foi preparado. Isso vale tanto para os relacionamentos afetivos, né? Uma pessoa que vai trair no relacionamento afetivo, ela começa a dar sinais. Né? Ninguém pode chegar perto do celular, ninguém começa a ter segredinhos e muda a forma de vestir, muda a forma de se comportar, fica mais vaidoso ou vaidosa. Então, assim, o que dói muito é sacar que nós temos dentro da gente, o ser humano, essa coisa um pouco maquiavélica de armar o que vai acontecer. Grande dor da traição seja que não existe traição espontânea. Existe a traição, ela é planejada, ela dá trabalho para ser feita porque ela articula vários movimentos. E é muito triste a gente constatar isso, né? Agora, eu sou otimista, porque eu acho que o amadurecimento é isso, né? A gente veio aqui não é para ser feliz, a gente veio aqui para evoluir. E evoluir passa por amadurecer. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque vingança e traição, em geral, a gente conversou sobre traição já, mas a vingança ela vem a partir de uma pessoa se sentir traída, quebra suas expectativas, sofre, né? Que pega um sofrimento por isso, e ela se acha no direito de fazer o outro sofrer porque ela está sofrendo. Eu estava pensando também sobre, e aí você pode diferenciar um pouco. Quando a gente começa a falar em vingança, a gente pensa muito assim, ele me traiu agora, eu vou me vingar dele. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque diferente da traição, a vingança é uma coisa que volta realmente para você. Né? Quando eu penso assim, eu vou te trair, não é do meu princípio, não é do meu feitio ir lá e vou trair com uma outra pessoa, porque eu acho que eu vou estar me agredindo fazendo isso. Mas isso depende muito do nível de amadurecimento e da visão que a pessoa tem do que aconteceu. A traição, ela traz esse sentimento imediato de revolta, de dor, e aí a pessoa munida disso, ela vai para a vingança. Agora, eu costumo dizer que a vingança, como ela está muito na coisa emocional, ela lembra aquela coisa aquele código muito antigo, que é olho por olho, dente por dente. Só que tem que quando você vai fazer uma coisa, a pessoa te fez sofrer, e você vai fazer a outra sofrer, quem garante que a outra vai sofrer tanto quanto você? Porque o outro não é você. Então quando você fala assim, não é da minha natureza, mas eu não sei qual é a natureza do outro. Então assim, o que dói em mim pode não doer no outro. O que é bom pra mim pode não ser bom pro outro. E tem um outro ditado também, não só olho por olho, dente por dente, tem outro que é 2 erros fazem um acerto. Né? A pessoa que gosta da coisa da vingança, ela diz assim, não, ele me traiu, então eu traio, 2 erros fazem um acerto. Eu acho uma besteira, até porque assim, você não precisa fazer o errado porque o outro fez errado. Você pode simplesmente fazer o que está no seu coração, o que está na sua essência. A gente volta a bater naquela coisa. O grande aprendizado é que a gente vai aprendendo a ser a gente, independente do que o outro fez ou não. É a água fervendo. É a água fervendo. Depois ela tende a acalmar e, em geral, as pessoas deixam seus planos de vingança pela metade. Graças a Deus. Porque senão a humanidade seria um lugar muito pior para se viver. Se todo mundo levasse a cabo os seus planos de vingança que fazem num momento de raiva, ia ser muito difícil a gente ter um convívio. Então, dentro desse aspecto, o mais importante é que a gente entenda o seguinte, a raiva traz esse pensamento, essa distorção do que seria justiça. Mas não é justiça. É uma emoção
é uma mágoa, é um Que faz no rancor. impulso, né? E depois até se arrepende, por que eu fiz isso? Exatamente. E que na realidade, quando você fala assim, não é da minha natureza, isso requer muita estrada, eu acho. Não só estrada de tempo, mas estrada de percepção da vida, né? Que a gente passa a observar melhor a vida. O que eu constato, assim, que eu observo na grande maioria das vezes, é que as pessoas que partem para uma vingança, elas passam a viver em função daquilo. E viver em função daquilo é algo muito trabalhoso. Porque, assim, para o cérebro, raiva é uma coisa que faz mal, libera adrenalina, libera noradrenalina, então é uma coisa que você tem que estar sempre atento. A vingança demanda um tempo, um investimento que para o cérebro não é bom. Então, enquanto você mantém esse sentimento da vingança, você não é conectado àquela pessoa, você não está livre. Então, assim, a melhor coisa de você não ter que se vingar ou abrir mão disso, deixar a raiva passar, porque ela passa, e não depois se botar num plano de vingança, é você ser livre. Porque passa. E nada de ficar futucando a vida daquela pessoa, o que ela está fazendo, como é que ela está vivendo, se ela está sofrendo. Esquece, vai ser feliz. Investe esse tempo e essa energia toda que você estaria destinando a saber se a pessoa está bem, se não está bem, vai ser feliz. Porque é menos trabalhoso. Então, assim, me dá mais paz. Mas, assim, ficar seguindo as pessoas em redes sociais, vendo o que ela está fazendo ou não, é gastar seu tempo deixando de ver o que te faz feliz, o que te faz uma pessoa melhor. Eu acho que não é a melhor solução.